A categoria peso mosca masculina do UFC quer sobreviver. Vamos falar tudo sobre o UFC desse sábado agora. Três tapinhas. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou o Rampazzo, pisando aqui no octógono de Três Tapinhas mais uma vez, aquele, o seu, o nosso podcast menos humilde da internet brasileira. Não tem como ser humilde se a gente tem nesse podcast Igor Meloto do MMA Meloto de um lado, João Menegali Barbie, o Capitão Carisma do outro. É disso que estamos falando, é disso que se trata os Três Tapinhas. Bora resenhar sobre Brandon Moreno e Almir Albazi. E aí? Né? Essa luta vai trazer um sopro para a categoria peso mosca masculino, categoria que voltou a respirar de canudinho, hein? Que coisa, cara, chegou a ter um respiro ali com o Davidson Figueiredo, né? A categoria se renovou, aí depois veio luta 1, 2, 3, 4 com Brandon Moreno, a coisa ficou esquisita e de repente tá aí de novo respirando por aparelhos, né? O que vai acontecer? Qual será a análise do Capitão Carisma para essa luta principal, Moreno versus Albazi? Né? E o peso mosca feminino? Essa tá nadando de braçada no UFC. É o Common Event, Eddie Blankfield contra Rose Namajunas. Será que é comida demais para Rose mastigar? O que o Meloto acha? O que o Barbie acha? Dê o like aqui já, por favor, que ele é importante. Este podcast que não chega te enrolando, que chega falando de MMA desde o início, sempre no YouTube, sempre no Spotify. E, por favor, Capitão Carisma, chegue saudando a sua tropa e dizendo qual que é o teu espinho na garganta. O que ficou entalado do UFC passado, 308, Topuria versus Holloway, que luta... Que evento. Capitão, bem-vindo. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui. Vos fala o seu capitão. E, cara, o meu espinho é só que eu quero falar desse evento. Que evento espetacular, cara. Eu acho que tinha tempo que eu não vi um evento tão bom assim. Acho que foi, eu diria até irretocável, sabe? Todas as lutas entregaram de uma certa forma, foram bons nocautes, boas finalizações, boas lutas, gente entregando coração o tempo todo. Pô, a luta do Orobai contra o Rebek, uma luta incrível, potencial luta do ano. Também teve o Lerone Murphy com aquela reviravolta. A luta do Topuria contra o Holloway também foi fabulosa. E, tipo assim, uma coisa só que ficou aqui, que eu acho que a gente precisa falar, é como que é aquela coisa tipicamente brasileira, e todos vocês que acompanham sabem que eu provavelmente sou o maior pacheco daqui de dentro, sabe? Eu sou um cara que, por nascença, eu já torço pro brasileiro, ele tem que me desagradar para eu torcer contra, sabe? Mas os brasileiros estavam reclamando muito desse evento, porque todos os brasileiros perderam. E essa é aquela coisa, cara, é isso que vai fazer a diferença entre você é o fã do esporte ou você é fã de ver o seu time ganhar, sabe? Porque sim, todos os brasileiros perderam, mas, cara, como esse evento entregou, o card principal foi fabuloso, o card preliminar também foi fabuloso, estreantes fazendo bonito, sabe? Um cara que nunca foi nocauteado sendo nocauteado, potencial nocaute do ano nas mãos do Sharon Magomedov. Cara, que evento bonito. Esse evento foi o suco do MMA na sua forma mais bela. Que maravilha de evento, Barbie. Concordamos todos 100%, né? Incrível. Meloto, diga lá qual que é o teu espinho, por favor. Você vai também fazer uma análise, né? Uma ode ao evento todo, como fez o Barbie, porque é difícil discordar de tudo que o capitão falou, ou você vai pegar algum espinho específico? Eu vou pegar, aliás, boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá em qual horário você esteja assistindo o podcast. Eu vou pegar um ponto específico, que é a luta do Magomed Ankalaev e a situação em que o russo está agora dentro do UFC. Venceu o Alexander Rakic, mais um top 5 no seu cartel. Para quem acha que é o primeiro, não é o terceiro já, nessa sequência de 13 lutas sem perder, o que é um recorde na organização. Só o John Jones conseguiu esse número de invencibilidade na categoria dos meio pesados. Então, assim, ó, chega, né? Não tem mais discussão. É o title shot para ele. Quero deixar registrada aqui a minha opinião, que vai ser um absurdo tremendo. Já estava sendo ele não ter disputado. Então, agora tem que acontecer. Não tem outro caminho.
seja lá contra quem for. Magomed Ankalaev tem que ser o próximo a disputar o cinturão. Ah, não entrega a performance? Olha o cartel dele, são vários nocautes, várias lutas boas que ele fez. Teve algumas que foram ruins, teve, mas o Anderson Silva já fez luta ruim. O Jorge St-Pierre, que vendia muito pay-per-view, fazia luta ruim também de vez em quando. O Habib já fez luta ruim. Então, assim, galera, não vamos se apegar à performance. O resultado é o mais importante. E o Ankalaev mostra resultado, tem que disputar o cinturão, com ou sem Poatan, interino ou linear, Ankalaev tem que ser o próximo. Eu não vou nem falar nada, né? Porque já acham que eu tenho pôsteres do Ankalaev espalhado no meu quarto. Não vou nem falar nada, eu concordo 100% com o que você falou, e não porque é o Ankalaev. Fosse qualquer CPF no lugar do Ankalaev, eu concordaria. Não dá para discordar dos fatos, sequências de vitórias, pelo amor de Deus, gente. É isso. Agora, acho que é o que vai acontecer, né, Meloto? Não tem mais para onde correr mesmo, é o que vai acontecer, né? O Dana na coletiva já sinalizou positivamente, disse que admitiu ali, não tem o que fazer, vai ser a próxima luta mesmo pelo cinturão. A questão é se vai ser contra o Poatan ou não, né? Porque o Poatan tá flertando com uma subida para os pesos pesados. Pode ser que o Poatan entre nessa equação aí de Tom Aspinall, John Jones, enfim. Vamos aguardar. O meu espinho na garganta é sobre Khamzat Chimaev, só que eu vou falar uma coisa que talvez você, cavalheiro, você, donzela, não tenha escutado em nenhum outro podcast, em nenhum outro canal. Talvez, não dá para garantir, talvez. Quem é o lobo? Porque é o seguinte, Khamzat Chimaev, o que ele fez, ele pegou o potencial, um potencial segundo maior peso médio da história, ainda num bom momento da carreira, e tirou pra nada. O que ele fez com Robert Whittaker, nenhum ser humano fez. Eu vou mais longe. O que ele fez com Robert Whittaker no peso médio, nenhum ser humano faria. Khamzat Chimaev é diversão pura. É uma adrenalina de diversão pura. Quando a luta dele vai começar, você já fica, o que ele vai fazer? Vai entregar aquele primeiro round? Vai conseguir impor aquele jogo? Será que ele vai que a luta com Robert Whittaker vai ser mais parecida com a luta do Durinho ou mais parecida com a luta do Kevin Holland? Como que... Cara, o Chimaev, ele é entretenimento. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para cá. Entretenimento, e ele é entretenimento por causa da bola. Depois que o round começa, não é trash talk, não é... Ele até tem uma persona interessante também e tal, né? Mas é lutando. Ele é talvez o lutador mais excitante do UFC hoje, talvez da história do MMA. É uma lebre que eu quero levantar. E outro lutador tão letal na história do MMA de alto nível. Quem é esse cara? O que ele fez com Robert Whittaker? O que ele fez com Robert Whittaker? E aí outro ponto, só para finalizar, Barbie e Meloto e audiência. Nunca critiquei. Porque muita gente aí, né, duvidava, criticava, não é indireta para vocês, não. É um pouquinho pro Barbie, que achava que o Robert... Mas nem pensei em você, Barbie, quando eu falei isso. Pensei em vídeos que eu vejo há muitos anos, desde a vitória dele sobre o Durinho, que viram o copo meio vazio na vitória dele pro Durinho. E eu sempre achei que era um absurdo, que eu falei, pera um pouquinho, amigão. Ou você acha que o Durinho é um bom lutador, ou você vê o copo meio vazio. Porque você estava dizendo que a luta que era 50-50. Você está fazendo que ele com Kamaru Usman era 50-50. Aí ele vence. Aí, não é tudo isso? Ele venceu. Ele venceu. Então, assim, quem questiona também que se o jogo do Chimaev no primeiro round e meio não funciona, ele vai ter problema. Como assim? Problema. O Durinho levou ele para águas profundas, Kamaru Usman levou ele para águas profundas e perderam. Sem polêmica, perderam.
Decisão unânime. Não, acho que com... Teve decisão dividida, meu Loto? Você que sabe que é a Wikipédia. Chimaev contra? Contra Usman. Acho que não. Foi unânime, né? Foi decisão unânime. Venceu. Ah, mas se fosse 5... Mas o Si não entra em jogo. Se fossem 5 rounds, a preparação dele poderia ser outra. Não existe. O que chegou para esse cara, ele dobrou e colocou no bolso. É impressionante o Khamzat Chimaev. Não é só, ele vai... É muito fácil virar agora e falar que ele vai ser campeão. Você tá de sacanagem, né? Quem vem querer lacrar, falando dessa altura do campeonato, que o Khamzat Chimaev vai ser campeão. Jura por Deus, amigo? É muito fácil, né? Mas a forma como esse cara chegou onde ele chegou é digna de nota, e eu acho que não tem o reconhecimento que deveria. Ele é um completo extra-série. Um completo. É uma anomalia. É isso. Só uma correção, é decisão majoritária contra o Usman, tá? Teve um que viu empate. Outros dois viram 10-8 no primeiro round pro Chimaev. Perfeito. Tomara que não demore a voltar ao octagon essa espécime humana chamada Khamzat Chimaev. Porque tem isso, né? Também começou a parar, demorar muito para lutar, para voltar a lutar, mas, cara, que lutador excitante, que incrível. Assim, né? É isso que eu falo. Fosse o Chimaev, tenha o Chimaev a nacionalidade que tenha. Não dá para você não ser fã de um lutador desses. É isso. O Malhadinho, recentemente, quando começou no UFC, a gente estava elogiando também bastante, que era um cara que iniciava as lutas também de forma intensa, buscando a finalização, não era tocado nas lutas, né, que era um ponto forte do Chimaev. Então não tem esse negócio de nacionalidade, né? A gente está se baseando só pelo que o lutador apresenta mesmo. Bem lembrado, muito bem lembrado, né? Quem aqui não ficou fã do Malhadinho no início da carreira dele? Eu sou fã até hoje, né? A gente sabe que depois... O Chimaev não conseguiu fazer aquilo com o Usman, nem com o Durinho. O Durinho estava nos cascos ali, né? O Durinho estava na melhor fase ali, entregou uma luta duríssima mesmo. Torci muito pro Durinho aquela luta, inclusive. Como que vai ser Chimaev contra o Duplessis? Cara, luta dura, né? O Duplessis venceu de maneira muito pungente o Robert Whittaker, nocauteou de maneira muito convincente. Eu acho que vai ser uma luta mais dura. Não acho que vai conseguir tirar 2 dentes e acabar com a luta em 4 minutos, como ele fez no último sábado. Mas acho que seria favorito, né? Porque realmente é um lutador que conquistou essa aura de aqui o buraco é mais embaixo. E bora seguir para o UFC Fight Night deste sábado. Moreno versus Albazi. Vamos deixar esse saudoso UFC 318 um pouquinho para trás e aterrissar já aqui na pergunta capiciosa. Eu quero ouvir você, capitão, por favor. Pergunta capiciosa para o senhor. O que a Erin Brankfield, que vai enfrentar Rose Namajunas no Common Event desse UFC Fight Night desse sábado, o que a Erin precisa mudar? O que ela precisa treinar? Onde ela precisa melhorar? O que ela precisa fazer no jogo dela para ela ser campeã do UFC? Barbie, o que deixaria a Brankfield invencível contra a Valentina, contra a Fiorot e contra a Grasso? Invencível, cara, ela precisa de mais formas de encurtar a distância em termos de trocação, porque ela tem uma entrada e a entrada dela é basicamente, vamos galera, vamos soltar uma combinação e trombar na adversária, vamos soltar a combinação e cair no clinch. Ela é uma trocadora anos-luz abaixo do que ela é como grappler, sabe? E eu acho que, assim, querer que ela seja uma grappler melhor, uma wrestler melhor, eu realmente acho que é querer demais. Claro que existe uma questão de força física aqui também, que eu acho que ficou muito evidente na luta dela contra a Fiorot, mas eu acho que para mim o que ficou mais claro é que todas as entradas dela eram absolutamente telegrafadas. Então, se eu fosse dizer alguma coisa para ela, é justamente a ideia de você entrar em quedas a partir de combinações, entrar em combinações a partir de quedas, essa ideia de, tipo assim, entrar na queda e já subir
e dando um uppercut. Isso aqui é uma coisa extremamente valiosa. Eu tô tentando falar aqui de um ponto de vista de, tipo assim, coisas que ela poderia fazer, sabe? Efetivamente fazer. E eu acho que esses deveriam ser os próximos passos. Ela precisa de uma forma melhor de encurtar a distância para impedir que a adversária faça o pivô. E ela também precisa de uma forma melhor de cortar espaço. A luta dela contra a Fiorot, ela estava seguindo a Fiorot pelo octógono, aí subitamente ela tentava uma combinação, a Fiorot fazia um pivô e passava a Erin igual um boi brabo, sabe? O que é pivô, Barbie? Explica. Ok, pivô é quando você está aqui na sua postura, perna esquerda na frente, perna direita atrás, se você é destro, como a maioria das pessoas são. A ideia do pivô é que você vai movimentar a sua perna direita para o seu lado esquerdo. Então, você vai fazer uma rotação. Isso ajuda a criar um ângulo, mas também ajuda você a se esquivar dos golpes do adversário sem ter que ceder espaço. Porque a ideia é que se você for direto para trás quando seu adversário entra com golpes, eventualmente você vai bater na grade. E aí você está lascado, sabe? Não tem o que você fazer. Então você tem que cortar esse ângulo para conseguir, ainda mantendo o foco no seu adversário, mantendo a visão no seu adversário, poder se defender, poder se esquivar dos golpes. E era isso que estava acontecendo. A Erin entrava, a Fiorot dava esse passo lateralizado, criava o ângulo e a Erin perdia totalmente a iniciativa, porque é isso, a Fiorot simplesmente não estava lá. A única forma que a Erin tinha de encurtar a distância era tentar encurtar em linha reta igual um boi bravo. Ela precisa de mais nuances na trocação, precisa incluir mais fintas, precisa fintar a trocação para entrar em quedas, precisa fintar as quedas para entrar na trocação também, e precisa de mais formas efetivas de cortar espaço. Ela precisa ter mais ciência do espaço e de como que ela pode travar suas oponentes na grade, com chutes baixos, com chutes médios, principalmente sendo uma wrestler tão boa. A adição de chutes é uma coisa bem bacana, porque você não precisa se preocupar tanto assim em ser quedado. Eu acho que ela vai fazer isso? Honestamente, não. Todas essas coisas aqui são muito complicadas. Eu ainda acho que a Erin vai passar o caminhão na maior parte dessa categoria só com as habilidades que ela tem hoje, e é bem capaz que ela se desenvolva pelo menos a ponto de fazer algumas dessas coisas que eu falei. Mas eu acho que se ela fizesse isso que eu falei, ela seria virtualmente imbatível na categoria como ela é hoje. Maravilhosa resposta. Só Capitão Carisma daria uma resposta dessa. Brutamontes e desdonzeladas. Seja uma desdonzelada, seja um Brutamontes, inscreva-se aqui, não adianta só assistir, não, vira inscritinho, ativa o sininho, isso ajuda a gente, faz isso por favor. Meloto, o malvado tá rindo pra você, cara, e agora, mano, vai ter que responder. Ó, esse UFC, o Barbie acabou de responder sobre a Brankfield, Erin Brankfield, que vai lutar contra a Rose Namajunas no Common Event. O evento principal é o Moreno contra o Albazi, Brandon Moreno contra Amir Albazi. E eu quero perguntar para você, Meloto, o seguinte: como que você avalia esse atual momento da categoria peso mosca masculino? E se você acha, olha a pergunta que eu vou te fazer. Você tá fazendo um café aí, tá tomando banho, chega mais perto agora do celular e escuta a pergunta que eu vou fazer. Você acha que tem chances reais dessa categoria peso mosca masculino deixar de existir até 2027? Eu acredito que não, cara. Eu acredito que não. Eu vejo outras categorias correndo mais risco, como a peso galo feminino, por exemplo. Eu vejo muito talento chegando aí nesse peso aí no UFC. São lutadores de outros países que o UFC pode explorar esses mercados. E olhando para o cenário atual, é ruim. A gente vê lá um campeão que não tem desafios à altura, que a gente fica tentando pincelar alguém ali, quem vai ser o próximo, e aí esses caras, ele já venceu. No momento atual, realmente eu concordo que não tá legal. Mas muito também disso é por conta de escolhas que o UFC tem feito, que eu acho que eles não estão pensando direito nas ações. Mas isso também me dá uma segurança. Por exemplo, eles demitindo o Mokaev, hoje demitiram, por exemplo, o Matheus Nicolau. Para mim, isso pode ser um sinal que eles não estão mais se importando tanto com essa categoria? Pode ser. Mas também pode ser um sinal que eles estão cientes, estão confortáveis, que eles têm uma gordurinha ali para queimar ainda, que tem nomes surgindo, que eles vão usar esses nomes a longo prazo. Então,
Eu vejo outras categorias, como o peso galo feminino, com mais risco disso acontecer. O peso mosca masculino tem nomes aí como Kai Kara-France, como Kei Asakura, que chegou agora. O Kai Kara-France é um cara de outro país, assim, de um mercado que o UFC precisa de um campeão agora que não tem mais o Volkanovski, né? Ele é da Nova Zelândia, mas toda aquela galera aí da Austrália também é o mesmo mercado. O Steve Erceg também é um bom nome, que pode ser um campeão dessa região aí. No Japão, que eles estão explorando agora, o Kai Asakura, o Tatsuro Taira também, o Rei Tsuruya também, 3 jovens caras que podem ser campeões. Acabou de chegar o Temirov, também um bom nome. O Ronaldo Rodrigues, mexicano, né, assim como o Brandon Moreno, que é do mesmo país, é um país que o UFC pode explorar muito esses mercados, pode ter um campeão lá. O Ronaldo Rodrigues conseguiu mais de 1 milhão de seguidores com a última vitória dele no UFC. Ele viralizou lá com a guerra que ele fez com o Audi Osborne. Chegou agora o Azul Almabayev, também, que acabou de vencer o Matheus Nicolau. Tá chegando no UFC, cara, um cara que eu ponho muita fé, que é o Loner Kavanagh, o inglês, jovem, no Contender lá, ele fez uma luta, um nocaute espetacular contra uma outra joia também, que eu botava fé. Então eu acho que tem material humano sim, pro Brasil. Aí temos o Pantoja, né, que logo, de repente, o Poatan não é mais o campeão, e aí, quem vai ser o campeão do Brasil? Então é importante o UFC ter o Pantoja como campeão, e tem o André Mascote, que logo ali na frente é a nossa maior joia também nesse peso. Então eu acredito que o UFC não vai desfazer essa categoria, porque não se fez do peso galo feminino, que agora deu uma melhorada, mas não tinha tantos talentos assim, e a gente olha para a profundidade da categoria, não tá muito legal a coisa. E o UFC tá pensando em colocar um peso, o peso átomo feminino. Então acho que, peso mosca é uma categoria muito legal de se ver. Geralmente tem lutas legais aí, luta da noite. Não acho que vai ser dizimada, não. Nossa, Meloto, obrigado por tranquilizar nossos corações. Tomara que sua análise e suas previsões estejam certíssimas, porque é uma categoria que a gente ama, que a gente adora. Tá passando por esse problema aí, né, de falta de visibilidade. Sempre teve isso, sempre teve, mas falta de nomes mesmo, concorrentes, tudo. Mas você deu aí algumas luzes no fim do túnel para a gente poder se mirar e se guiar. Muito bom, Meloto. Bora pro Rampazzo Reage. Rampazzo Reage. Eu vou começar trazendo aqui 2 comentários que eles convergem mais ou menos para o mesmo assunto. Vamos começar pelo Silvio Moura Júnior. Abre aspas. Salve seus desdonzelados. Rampazzo, você já está nesse game há bastante tempo para entender que não existe title shot por direito. O UFC é, acima de tudo, um show. Entretenimento, exclamação. Lembra da luta do Ankalaev contra o Blachowicz? Entretenimento de merda. Fosse o Poatan ali, a luta seria outra. Assim como no futebol, o C não existe. Mas agora, como muito bem disse o Barbie, não tem para onde correr, faz essa luta, dá minimamente um show e corre para os braços do Poatan. Fecha aspas para o Silvio, vou ler o segundo comentário, porque também vai ao encontro do mesmo assunto. Concordo com você, tá, Silvio? Mas vamos lá. Abre aspas para o Guga Santiago. Querido Rampazzo, Igor e Capitão, ousarei discordar sobre Magomed Ankalaev. Apesar de achar que ele vence o Alex Poatan, não concordo com toda essa unanimidade sobre o seu title shot. Ankalaev venceu 3 lutadores em vitórias que envelheceram mal. Marreta, Johnny e Anthony. Johnny Walker e Anthony Hernandez, né? E caso vença sábado, e acredito que vencerá, e ele acertou, será outra vitória contra alguém que vem de 2 derrotas seguidas. O grande problema da situação foi o Khalil ter sido passado à frente, pois aí sim não havia mérito esportivo algum. Vitória por vitória, o próprio Ian merece mais uma segunda chance do que o Ankalaev. Cadê, Guga? Aí eu discordo de você, cara, com um D de dado. Não. Por quê? O cara que já perdeu merece mais do que alguém que não lutou. Por princípio não faz sentido. Mas vamos lá. No mais, eu também discordo bastante da forma como a querida bancada do podcast enxerga as coisas, atendo-se somente ao chamado mérito esportivo,
Falei que estava conversando com o comentário do Silvio Moura Júnior. Retomando, atendo-se somente ao chamado mérito esportivo, pois parte do princípio do ponto de vista positivista e não leva em conta a diversão popular. Continuando aqui. Meu querido futebol está numa bosta completa justamente por ter incentivado cada vez mais mecanismos conservadores e que premiam irregularidade e meritocracia. E foi fazendo quase o oposto que o UFC chegou até onde chegou, dando ao povo o que ele quer. Deixa eu responder uma coisa para vocês dois. Cara, é engraçado, porque eu li esses comentários e fiquei pensativo. Eu falei, cara, essa galera acha... E se vocês acham a culpa é minha, eu sou daqueles que entendem que a culpa é do emissor, né? Que eu sou o nerd do mérito esportivo e que não entendo que o UFC é um game. Nossa, eu acho que eu tive já algumas discussões com o Barbie aqui sobre isso. O Barbie meio defendendo muito. O Barbie talvez seja mais um cara mais apegado às regrinhas mesmo, assim. Eu vou deixar você falar, tá, capitão? Eu sempre... Eu reconheço que o apelo comercial de um lutador ou de uma luta pode ter um peso que ultrapasse o mérito esportivo. Eu acho que nessa questão do Ankalaev, eu posso ter passado uma imagem diferente para vocês. Porque... em que pese todos os argumentos pro Ankalaev ter essa luta contra o Poatan, ele de fato é um cara muito sem sal, né? Não é um cara que vende, não é um cara, enfim, tipo, nem no mercado árabe lá ele é o Ru Ankalaev. Então, mas eu acho curioso, porque assim, eu concordo com vocês dois. Eu acho que o mérito esportivo é importante, mas que tem o UFC sobretudo um showbiz, é um evento para grandes massas. Se amanhã começa um trash talking entre Islam Makhachev e Conor McGregor, e o Conor McGregor vem e fura a fila de todo mundo numa luta num peso leve, eu vou ser a favor, eu vou querer ver essa luta, eu vou entender essa furada de fila. E aí eu não quero futuramente vir aqui ser acusado de estar sendo um contraditório. Eu concordo com vocês. O Poatan, de fato, é um lutador muito mais excitante do que o Ankalaev, né, dentro do octagon. Fora também, né, aquela coisa meio o chama, que viralizou e tudo. Gente, eu concordo com vocês. Eu só acho que de repente... Eu acho que assim, eu subi um pouco o tom aqui nesse podcast quando o Kalion Rountree pegou a luta. Porque aí foi demais, né? Aí foi ali que eu perdi um pouco a linha. Não era o Rountree ali, era o Ankalaev. Era para essa luta, não era para o Ankalaev ter lutado contra o Rakit. Era para o Ankalaev ter lutado contra o Poatan no dia que o Poatan lutou contra o Rountree. Só isso. Dito isso, tudo que vocês falaram eu concordo. Barbie, o seu nome foi mencionado muitas vezes aqui. Quer falar alguma coisa? Quero, porque eles estavam falando aqui de você, não, porque você esquece coisas além do mérito esportivo. Mas eu acho que o nerd do mérito esportivo aqui sou eu. E eu sou 100% mérito esportivo, né? Sempre fui. A questão aqui, e eu vou explicar aqui essa parada de um jeito, eu duvido que alguém vai me dar algum argumento contra isso. Mas a questão, por que a situação incomoda tanto? A situação incomoda tanto porque a gente tem um campeão fazendo mais do que o contender. E isso aqui é a mesma situação que aconteceu com o Charles do Bronx contra o Islam Makhachev. Ele limpou o top 5 em meses. Aí, subitamente, a gente tinha que aturar o Islam Makhachev. Não é porque o Islam tinha feito o suficiente para ser o contender inegável, mas não tinha mais ninguém na frente dele para pegar o cara que fizesse algum sentido. E a categoria já está nessa situação. O Ankalaev fez o bastante para ser inegável, de uma forma que ele venceu o cara que estava no top 2? Não.
Mas ele fez mais do que todo mundo, do que todo o resto. Pelo menos todo o resto que ainda não ganhou disputa de cinturão, porque também é essa, né? Você ganhou a disputa de cinturão e perdeu, você não tem mais aquela posição. Você tem que fazer por merecer novamente. Eu vi que mencionaram o Jan Blachowicz aqui. E aí vem essa questão, vocês estavam falando de entretenimento. Pô, a gente já viu a luta entre Jan Blachowicz e Poatan. E uma coisa que aquela luta não foi entretenimento. E aí é como o Rampazzo falou, você tá querendo valorizar o cara por não estar lutando. E, tipo assim, novamente, eu entendo por que isso pega mal. Porque ao invés da gente ter os caras fazendo fila, tentando se matar para chegar na disputa do cinturão, a gente tem o campeão que tá correndo a fila. Ele tá matando todo mundo e aí o cara que é mais inativo, mas tá ali no top 5, ele subitamente se torna inegável, porque todo o resto foi espancado. Mas é assim que o esporte tem que funcionar. Isso aqui, beleza. Você pode falar que não é só mérito esportivo, mas, cara, a gente chegou num ponto que é ridículo, né? Quem mais vai receber essa disputa de cinturão? Porque foi uma coisa que o Rampazzo falou até no sábado, que eu acho que os comentaristas da transmissão falaram que o Ankalaev não deveria receber a disputa de cinturão por essa vitória em cima do Rakic. Beleza, cara, se você quer me falar que ele não é o contender número 1 mais claro da história do MMA, eu concordo com você, mas se você quiser me apontar alguém que tem uma mínima chance de competir com ele, em termos de qualquer mérito, eu vou rir da sua cara. Para começar, porque essa pessoa não existe, simplesmente não existe. Estava falando aqui de, não, mas e o que o público quer ver? Pô, mas eu não vi ninguém na história pedir para o Khalil Rountree lutar contra o Poatan. Isso foi porque eles queriam manter o Poatan como campeão. E aí entra muito nessa coisa, tipo assim, quem está correndo de quem? Existem muitos argumentos para falar que o Ankalaev está dificultando a luta, também argumentos para falar que o Poatan está dificultando a luta. Para mim, pessoalmente, eu acho até meio claro de ver que o UFC não tem interesse em ter o Ankalaev como campeão se for para sacrificar o Poatan. Então eu acho que eles mesmos querem atrapalhar a luta e os lutadores estão aí não entendendo direito o que está pegando. Mas a questão é que agora é inegável, cara. O que mais o Ankalaev precisa fazer, mas principalmente quem fez metade do que o Ankalaev fez neste momento, presentemente. Se vocês me apresentarem alguém que fez, em termos de mérito esportivo ou comercial, que causou algum interesse em uma luta contra o Poatan neste momento, mais do que o Ankalaev, bicho, você toma a minha vaga aqui neste podcast. Mas não tem. Não tem. E esse argumento aí, só completar esse argumento aí que disseram aí que as vitórias do Ankalaev sobre o Marreta, sobre o Smith, envelheceram mal, né? Johnny Walker. Sobre o Walker. O UFC costuma... O Dana White, né? Tá dizendo aí o tempo todo que o John Jones é o número 1 peso por peso da organização. As vitórias do John Jones, as últimas, Cyril Gane, Dominic Reis, Thiago Marreta, Alexander Gustafsson, Anthony Smith, e aí? Não tem uma incoerência? O número 1 peso por peso é o John Jones, e essas vitórias mantém no número 1 peso por peso na visão do UFC, mas pro Ankalaev disputar o cinturão, sendo que na disputa que ele fez ele empatou, e todo o empate que tem numa disputa de cinturão tem revanche imediata, ele não merece? Não, olha, de verdade, eu acho que ninguém mais discorda que a luta a se fazer no meio pesado é Poatan versus Ankalaev. Eu quero acreditar que nem o Silvio Moura Júnior e nem o Guga Santiago discordam disso. Eu acho que o que está em questão aí é se o Poatan vai subir para o peso pesado ou vai de fato fazer essa disputa agora, ou teria um cinturão interino aí. E aí uma outra discussão, porque aí envolve tantas outras coisas, né? Inclusive decisões estratégicas do próprio UFC aí, né? O ponto eu concordo com vocês que é um showbiz, que isso tem que ter um peso. Agora, o Guga, você fazer todo um comentário, uma ode aí, falando do entretenimento, e chamar o Blaian Blachowicz para lutar contra o Poatan, você está de sacanagem, né? Porque, como o Barbie bem lembrou, que luta modorrenta, e entre o Blachowicz e o... Que luta que o Blachowicz fez contra o Ankalaev? Pelo amor de Deus, a culpa não é só do Ankalaev ter sido ruim com o Blachowicz. Os dois nomes têm a culpa ali, né? Exatamente. O entretenimento é importante, mas não pode estar acima
Pra mim tem que estar lado a lado. É isso aí. O Conor McGregor vai disputar o cinturão toda hora. Seria divertido. Eu não sei se eu não gosto dessa ideia. Deixa eu só fechar aqui o Rampaz Reagem com um último comentário que é uma que eu vou jogar para vocês. O Guilherme Anami perguntou: se o Topuria vencer bem o Holloway, concorre com o Poatan como lutador do ano? Seriam vitórias contra Volka e Max no mesmo ano. Ele fez essa pergunta, o Rampazzo Reage está reagindo, jogando a pergunta para vocês dois, por favor. Concordo, tem mais peso, sim, as vitórias do Ilia Topuria sobre o Volkanovski, o campeão ali imbatível, que não perdia o cinturão de jeito nenhum, e o Max Holloway, que era um top 15 peso por peso, tem mais valor do que pelo menos duas. As vitórias do Poatan foram grandes, mas uma delas foi revanche contra o Prohaska, que ele já tinha vencido, a outra foi contra o Jamal Hill, que era um ex-campeão ali, que não era tão grande quanto o Volkanovski e Max Holloway, e a outra agora sobre um contender que não merecia disputa de cinturão. Então, tá no jogo sim, tá no debate. E aí, Barbie, e você? Não só tá no debate, mas eu acho que é até meio claro, sabe, que o Topuria fez mais. A gente tá falando de, provavelmente, a melhor sequência de 2 vitórias da história do MMA, cara. Muito provavelmente. Eu vi uma galera falando assim, discutindo, mas tem essa, mas tipo assim, você nocautear Volkanovski e Holloway, principalmente considerando que o Holloway nunca foi nocauteado, cara, é surreal, é completamente surreal. O nível de oposição aqui é muito diferente da que o Poatan tá pegando, e vocês sabem o tanto que eu amo o Poatan, mas eu não acho essa nenhuma discussão muito complicada, não. Atenção, Brutamontes e Deus Donzeladas, atenção no que eu vou falar agora. Vocês ficam achando que eu sou hater do Poatan aqui, eu discordo desses dois aí. Para mim, o lutador do ano ainda é o Poatan, e eu vou explicar por quê. Eu concordo que as 2 vitórias do Topuria são maiores do que as 3 do Poatan no ano de 2024 até agora. Um venceu 3, disputa cinturão, o outro venceu 2, mas olha essas 2 e olha como elas foram em cima de quem que foi. Eu concordo com isso. Só que o lutador do ano, no meu entendimento, por onde eu enxergo, não é só isso. É a ressonância que aquele lutador fez, é o quanto aquele nome circulou. E, cara, não se falou de outra coisa neste ano, a não ser de Alex Poatan. É papo assim, cara, da Beyoncé saber quem é Poatan e não saber quem é Topuria. É papo da Kamala Harris, que vai concorrer à presidência agora contra o Trump, saber quem é Poatan e não saber quem é Topuria. Então, este ponto não pode ser negado. A gente não está falando agora há pouco de entretenimento, que o UFC é showbiz, que eu concordo com os comentaristas aí do nosso podcast. Por isso que eu acho que não é só mérito esportivo, inclusive o lutador do ano. Essa ressonância, esse barulho, esse chama que eu não aguento mais, eu acho insuportável isso, mas eu sou chato. Eu sou um chato, né? Eu não aguento, mas isso viralizou. É tudo... Aí o Poatan nocauteia o Jamal Hill e faz um memezinho lá do molequinho, e aquilo viraliza. Ele gerou mais conteúdo, sem ficar falando tanto, que o Topuria é um falastrão. Mas, na minha opinião, o lutador do ano ainda é Alex Poatan. Tá bom? E aí, ô amigão, eu tenho agora um pôster do Poatan junto com o Don Kalaev para me satisfazer à noite. Segue o jogo. Bora, 3 tapinhas. UFC Fight Night Moreno versus Albazi, pelo amor de Deus, Meloto, abre aí o card principal, começa o principal, o preliminar a gente vai falar daqui a pouco. Que horas começa o card principal e qual a primeira luta dele? Bom, o card principal está previsto para começar às 21 horas no horário de Brasília, e a primeira luta é entre o Mike Malot contra o Travis Giles. Mike Malot, uma joia do Canadá, um dos principais nomes aí agora, atualmente, do país, voltando de derrota para o Neil Magny, né, que foi um grande teste que ele não conseguiu passar, enfrentando o Giles numa espécie de revanche, porque eles já se enfrentaram no grappling
O Malô, há 2 anos atrás, venceu o Gales numa luta de luta agarrada, né? E aqui, cara, eu vou de Malô, inclusive é uma das minhas maiores convicções nesse evento, acho que é a minha maior convicção. Vai ser o seu campo minado, já estou dedurando. Vai. Eu acho que ele vence o Gales, que é um cara vulnerável. Quando perde, geralmente é na via rápida. Aliás, só perdeu na via rápida. Toda vez que eu vejo ele lutando, ele tá sendo nocauteado ou finalizado. Isso tem acontecido mesmo. Mas o Malô tem que cuidar um pouco esse gás aí, hein? Porque até agora nunca nenhuma luta foi para decisão. Então ele precisa ser mais eficaz e durável nessa questão aí. E a segunda luta, o Marc-André Barriault contra o Dustin Stoltzfus, segunda luta deste card principal, é o campo minado do João Menegali Barbie. Já estou dedurando também. E aí, Barbie, por quê? Cara, eu acho realmente que o Dustin Stoltzfus está no evento ainda, assim, eu não vou dizer que é uma questão de sorte, porque de fato ele tem ganhado lutas, mas é um cara dos mais inconsistentes que você pode ver dentro da categoria, e eu só não acho que ele tem nível real dentro do UFC, sabe? Ele é um grappler razoável, ele é um trocador bem mediano para baixo, e eu acho que o Marc-André, mesmo que ele não seja um cara extremamente polido, ele tem uma pressão, ele tem um volume de golpes, ele tem muito cardio, principalmente para essa categoria, ele tem muito cardio, principalmente gosto muito dos ataques dele no clinch também, e eu acho que ele vai fazer bullying com os Stoltzfus. A impressão que eu tenho a respeito dessa luta é essa. Inclusive, uma coisa que vale constar é que eu acho que o Stoltzfus é bem pequeno para essa categoria. Vamos ver se isso vai se comprovar, mas eu acho essa uma luta bem tranquila. E a terceira luta, que é o meu campo minado, mentira, meu campo minado tá lá no card preliminar, segura aí que eu já vou falar. A terceira luta é entre os brasileiros, Caio Machado e Brandson Ribeiro. Rapidão, Meloto, por que o Caio Machado é favorito? Porque eu imagino que pela vulnerabilidade que o Brandson Ribeiro apresenta, o Caio ele não tem essa vulnerabilidade tanto assim. Eu vi o Brandson ser nocauteado na penúltima luta dele, ali ele demonstrou uma atuação, assim, um nível de atuação muito abaixo de um cara que a gente espera para o Brasil, mas o Caio também não é tudo isso, né? Então aí é uma luta que a galera tá tentando ir no cara que não é tão, é um pouquinho mais confiável do que o outro, e o Caio aparentemente demonstrou mais confiabilidade. Ô Barbie, e aí a gente chega na próxima luta, antes do Common Event, que é a luta entre o Derrick Lewis, 11º do ranking, contra o brasileiro Jonathan Diniz, desranqueado. E o Derrick Lewis está como zebra. O senhor concorda com isso, capitão? O meu palpite aqui tá indo no Jonathan, mas luta do Derrick Lewis é praticamente sempre a mesma coisa, né? É tipo assim, ele não vai vencer essa luta tecnicamente. Ele vai acertar uma bomba, possivelmente matar, mas nesse caso eu acho que o Jonathan é um kickboxer bom demais para o Derrick Lewis poder fazer as coisas da forma que ele gosta. Eu realmente acho que o Jonathan deve vencer essa luta, é um trocador melhor, controla melhor a distância, tem um bom volume de golpes, tem um bom card para a categoria, só não pode tomar a bomba. E o Common Event, né? Falamos muito sobre a Erin Blankfield, numa análise maravilhosa, brilhante do Barbie. Meloto, essa luta tá empolgante, né? Muito, puro, aí é suco de peso mosca feminino, né, cara? 2 lutadoras de elite na categoria, Rose Namajunas, ex-campeã da categoria de baixo, tentando aí o duplo campeonato, né, não simultâneo, e a Blanchfield vindo de derrota num Title Eliminator, onde ela não atuou muito bem, mas agora, de repente, o jogo casa para ela. Eu vejo ela como favorita mesmo, a Rose apresenta brechas ali no jogo de grappling, que é a arma, o ponto forte da Blanchfield, eu acho que ela vai explorar e vai conseguir ter êxito nisso. O Barbie, sem ficar em cima do muro nessa luta aí, como que a luta se encerra? Qual seria o método? Erin Blankfield por? Eu vou dizer que eu acho que a Erin Blankfield vence essa luta na decisão, porque apesar de eu achar que ela tem muito poder de definição quando a luta vai para o solo, eu acho que a Namajunas é suficientemente boa para pelo menos sobreviver aqui. Mas eu acho que assim, se a luta for da forma que eu tô imaginando com essa vitória da Erin, eu acho que vai ser uma vitória bem dominante, sabe? Eu acho que ela vai punir bastante. Barbie, não feche seu microfone. Não feche seu microfone. Chegamos nela, a DLP,
Análise da luta principal, por favor. Brandon Moreno versus Albazi. A hora é agora. O que o Moreno vai trazer pro octagon nesse sábado para vencer o Albazi que está voltando da sua convalescência? Cara, o Brandon Moreno definitivamente um dos lutadores mais talentosos que apareceram na categoria dos pesos moscos. É até engraçado você pensar que quando ele saiu do UFC pela primeira vez, ele não sabia nem trocar golpes, voltou e se desenvolveu num dos melhores boxeadores que essa categoria já viu. Mas só que o que ele tem de bom, ele também tem de inconsistente. As performances dele vão e voltam, e eu acho que essa última performance dele contra o Royval foi um exemplo de quando ela estava voltando, infelizmente. Tipo assim, ainda foi uma luta dura, ainda foi uma luta competitiva, mas o cardio dele já não estava mais em dia, o boxe dele já não estava mais tão afiado, estava tomando muitos golpes bobos. Tipo assim, o Brandon Moreno no seu melhor, ele tem um jab muito preciso, um timing de golpes extremamente afiado e uma variação de jogo também que funciona muito bem. Essa ideia dele combinar as quedas dele, a pressão que ele tem, as quedas e o jogo de chão dele, que também é muito bom. Cara, a segunda luta dele contra o Davidson Figueiredo foi talvez a melhor performance que eu já vi nessa categoria, no geral, porque ele pegou um cara que tinha dado tudo que ele podia aguentar para ele na luta anterior e simplesmente tirou para nada, sabe? Foi o timing dos golpes, a forma que ele estava punindo com os contragolpes, a visão de luta dele, uma coisa surreal. E a forma que ele combina isso com quedas, ele não tem medo de fazer isso valer, mesmo que ele esteja levando a vantagem em pé. Eu acho que é uma coisa também bem bacana de se ver. Ele também tem bons chutes médios, uma arma que aparece constantemente no jogo dele e é um cara que aguenta pancada, sabe? Excelente queixo. Como eu falei, quando ele entrou no UFC a primeira vez, ele era só um grappler, então ele sempre vai ter esse jogo, mas recentemente é mais trocador do que qualquer coisa. É um cara de boas fintas, mas é um cara de principalmente muito volume, de trabalhar o jab na cara do adversário, punir com combinações, fazer valer essa diferença de potência. Ele é um cara que bate pesado para a categoria e também é um cara que aguenta muita pressão. Vamos ver aqui, né, como o Rampaz estava dizendo, isso aqui em off, o cara, ele ainda é muito jovem, mas já aparenta estar entrando numa certa decadência, passou por muitas guerras na luta, nas lutas anteriores dele, então já está acumulando 2 derrotas seguidas, claro que foram derrotas muito parelhas para os melhores da categoria, mas é o tipo de coisa que é um sinal. Vamos ver se ele consegue voltar aí a lutar no nível mais alto, que é o que a gente espera de um cara desse. Maravilhoso, capitão. E do outro lado tem o Amir Albazi, com seu jogo pragmático, previsível, porém eficiente. Quais são as armas que ele vai trazer para conseguir se vencer Moreno? É uma luta inédita para o Pantoja, é do Moreno para o cinturão, concorda? Com certeza, eu acho que vencendo o Moreno tem que ir para a disputa de cinturão, inclusive eu já acho que essa não é uma luta tão bem casada, porque se o Moreno ganhar, ele tá novamente na cara do gol e ninguém aguenta mais isso, mas, cara, o Albazi é um lutador bem completo, mas eu vou dizer que, assim, nessa última luta dele, mesmo que ele tenha saído com a vitória, eu acho que foi uma luta que diminuiu ele, porque a gente viu várias vulnerabilidades, sabe? Depois que o Kai Kara-France começou a trabalhar uma sequência maior de jabs, 2 ou 3 jabs, o Albazi perdeu muito o timing dos contragolpes e acabou se cansando, o volume dele não estava sustentando, principalmente nos últimos rounds, e, cara, essa é a categoria do peso mosca, você tem que ter um cardio bom, você tem que, sabe, é o tipo de coisa que vai contar. Acaba que todo mundo tem um cardio tão bom que se você não tem, você é instantaneamente desqualificado. E claro que o Albazi não está desqualificado, ele tá ali no top 5, mas é o tipo de coisa que, cara, isso vai cobrar dele se ele continuar lutando aí nesse alto nível. E essa é mais uma luta de 5 rounds. Ele tem um jogo de chão extremamente justo, que inclusive é a parte diferenciada do jogo dele, ou pelo menos deveria. Apesar que dentro do UFC, ele tem se valido muito da trocação dele, e ele é principalmente um contragolpeador na trocação. É um cara que gosta de fintar, ele toma a iniciativa principalmente para fazer o adversário contragolpear e tentar contragolpear o contragolpe. E ele fez isso até muito bem contra o Kai Kara-France, principalmente nesses primeiros rounds. Ele tem uma visão muito boa, ele tem o dedo dele tá sempre no gatilho, ele tem um poder bem decente para a categoria, ele tem boas quedas,
às vezes eu gostaria de ver mais dele contra wrestlers de bom nível, porque quando o nível dos adversários subiu, as quedas não vieram mais da mesma forma, mas chegando no chão, eu acho que ele é realmente diferenciado, inclusive é onde eu acho que ele leva mais vantagem nessa luta. Barbie, mas aí a gente chega no confronto, no encaixe, jogo contra jogo, quem vai sair vencedor nesse sábado e por quê? Cara, então, eu acho que essa luta vai se desenvolver principalmente na trocação, muito pelo que eu falei aqui do Albazi não ser um cara super ativo com quedas e também não ter quedas das melhores. Eu acredito que o Moreno tem uma defesa de quedas e pelo menos um nível de chão suficiente para não deixar esse jogo contar demais. E aí, a luta desenvolvendo na trocação vai ser uma coisa muito do pressionador contra golpeador, sendo o Moreno pressionador e o Albazi contra golpeador. E o negócio aqui é que eu acho que existe uma diferença clara de nível entre os dois em pé, sabe? Eu acho que o Moreno consegue plantar muito mais armadilhas, ele tem uma variedade maior de armas, ele consegue punir os adversários mais, enquanto o Albazi meio que precisa de oportunidades mais claras. E apesar dele conseguir fazer isso contra o nível mais alto de lutador, ele também tem uma certa dificuldade de fazer isso com consistência. E a questão do cardio aqui, eu acho que é uma coisa que tem que ser discutida, porque o Albazi não luta há 1 ano e meio, sendo que ele veio de uma performance que ele visivelmente cansou. Para mim, o que vai acontecer nessa luta é que a gente vai ter rounds parelhos no início, e eu acho que eles vão ficar cada vez mais disparelhos à medida que o Moreno for tomando mais conta de como que a luta vai transcorrer. Eu acho que o plano de jogo do Moreno deveria ser pressionar e explorar esse cardio, principalmente por ter essa vantagem de resistência e possivelmente o boxe mais limpo entre os dois também. Eu acho que o Albazi, se ele conseguir fazer o wrestling dele contar, tipo, ele sempre consegue uma queda nas lutas dele, e eu acho que se isso contar, esse seria a maior chance da vitória dele nessa luta, é onde eu vejo ele levando uma bela vantagem, eu vejo ele controlando o Moreno no chão, talvez não levando uma vantagem absurda, mas pelo menos sustentando a luta lá. Mas eu vou aqui pelo mais seguro, que é o cara que eu vi que já tem mais cardio, que tem mais resistência física, que tem mais volume. Eu acho que o jogo que eu vi do Albazi em pé ainda não é o suficiente para vencer um cara do nível do Moreno na trocação, e eu não confio muito na habilidade dele de levar a luta para o chão com consistência. Então, meu palpite aqui está indo no Brandon Moreno. Você concorda com o Barbie? Com o palpite dele? O palpite é dele. Não importa. Concentre-se na análise que ele fez antes. E aí você vai e crava o seu palpite. Compartilhe, por favor, este vídeo, mande para os seus colegas, amiguinhos, amiguinhas, peguetes, ex-namorados, família, vovô, netinho. Manda pelo Zap, pelo Telegram, pelo Facebook, Instagram. Tem gente que usa Facebook ainda, talvez tenha. Compartilhe, faça a palavra dos Três Tapinhas chegar a mais pessoas, por favor. E Meloto, chegamos naquele momento em que a gente, que está esperando o sábado chegar para acompanhar direitinho esse evento, se empolgar mais com ele, tudo que a gente quer é um fofoqueiro vir contar coisa pra gente. E é nessa hora que o Conta Meloto chega. Vai que é tua. Bom, eu começo o Conta Meloto dessa edição falando sobre o que aconteceu com o Amir Albazi, né, por ele ter ficado tanto tempo sem lutar. Ele, além de ter tido uma lesão grave no pescoço, que ele precisou fazer cirurgia, inclusive, para consertar isso, né, ele também passou por uma cirurgia, olha, bem complicada, hein, uma cirurgia cardíaca, que inclusive os médicos relatam que essa cirurgia salvou a vida dele, não só a carreira no MMA, mas a vida dele. Ele foi diagnosticado com taque cardíaco após sentir dores no ombro, né? E estava, segundo os médicos, apenas a um golpe de ficar paralisado. Coisa que aconteceu teve um lutador aí do Bellator recentemente, que ele sofreu isso aí e aconteceu exatamente isso. Então o Albazi passou por um perrengue bem grande, mas depois que a cirurgia foi feita, felizmente ele está 100% saudável aí, segundo os médicos e todas as pessoas próximas. Já o Moreno, né, também ficou um tempo afastado, mas no caso do Moreno, ele quis dar uma pausa mesmo na carreira, ele perdeu 2 lutas consecutivas, isso não acontecia há muito tempo, né, e ele pode chegar a 3 agora, se ele perder para o Albazi, então ele decidiu dar uma pausa mesmo para, ficar ali focado na mente, ali nas coisas que ele precisava melhorar, com o corpo também, de ficar mais saudável, então foi uma atitude que ele tomou para voltar melhor, e ele acredita que pode ser campeão, inclusive, que foi essa atitude que ele fez
quando se tornou campeão da última vez. Ele deu uma pausa, voltou e foi campeão. E a respeito desse evento específico que vai rolar no Canadá, terra onde o nosso Capitão Carisma está, inclusive, né? Esse evento vai rolar em Alberta, né, em Edmonton, para quem não sabe, uma cidade aí que é conhecida como a cidade dos festivais, devido ao grande número de eventos ao longo do ano. Possui o segundo maior shopping, inclusive, da América do Norte, aí, durante 20 anos foi o número 1, teve o maior shopping do mundo, e agora tem o segundo aí da América do Norte. Essa cidade vai ter novas regras, galera, com relação às regras unificadas do MMA. Vai estrear as novas regras que eles mudaram com relação a cotoveladas de norte a sul, aquelas que é de cima para baixo, né, com o cotovelo desta posição, que inclusive desqualificou o John Jones. Agora está permitida, finalmente, essa cotovelada, vai estrear nesse evento, e também o conceito de lutador caído, quando o lutador está, quando é considerado realmente um lutador caído, que ele não pode levar joelhadas e chutes na cabeça, que esses chutes e joelhadas são considerados ilegais. Agora vai ser ilegal somente se o lutador tiver com outra parte do corpo além dos pés e das mãos. Ou seja, não basta mais o lutador ficar naquela posição de ficar com os pés no chão e colocar a mãozinha espertamente para não levar o golpe. Agora esse golpe vai ser legal. Se levar uma joelhada, um chute na cabeça dessa maneira, vai ser legal. Então, tá aí as novas regras que vão estrear neste evento. Obrigadíssimo, Melotíssimo. UFC Fight Night Moreno versus Albazi. Que horas começa o evento? Card preliminar. Que horas começa, Meloto? E qual a primeira lutinha? Bom, o evento, o card preliminar, né, começa às 18 horas, no horário de Brasília, e a primeira luta entre a Jaylen Hard contra Ivana Petrovic. Uma luta feminina, peso mosca, a Jaylen Hard vindo de derrota, a Ivana Petrovic vindo de vitória. São lutadoras que não têm tanto poder de definição, mas uma luta feminina que tende aí para decisão, e eu vou de Jaylen Hard, me convenceu mais ao longo da sua jornada aí. Não sei o que o Capitão Carisma pensa, o que vocês pensam, mas seria o meu palpite para essa luta inicial. Cara, eu concordo com o Meloto aqui. Eu acho que a Jaylen Hard, mesmo que ela esteja vindo de derrota, eu acho que foi contra uma oponente muito melhor de quem a Ivana Petrovic anda lutando. Eu acho que é uma lutadora que já mostrou bem mais dentro do UFC, mesmo que não tenha o cartel para se mostrar. Eu realmente acho que é capaz dela levar vantagem em todas as áreas aqui. Bem favorito para mim. Barbie, na sequência tem um canadense também, hein? Você palpitou na Jaylen Hard, vai de Chad Ellinger também contra o Cody Gibson? Cara, essa aqui eu não vou, ainda mais se a gente lembrar que a última vez que a gente apostou contra o Cody Gibson, ele deu uma passada de caminhão monstruosa. Eu acho que mesmo que ele não seja um lutador de altíssimo nível, ele tem uma capacidade atlética, um arsenal aqui bem bacanas para a categoria, e a isso se une o fato que eu acho que o Ellinger é muito pequeno para essa categoria. Eu acho e é um trocador também, sabe? Eu acho que o Gibson vai levar vantagem, possivelmente até ter uma definição. E na sequência, Meloto, qual a próxima luta? Depois a gente vai ter o Serhi Sidey contra o Garrett Armfield. Aí uma luta entre um cara que ele perdeu a estreia no UFC, que foi o Sidey, né? Perdeu pro Ramon Taveras numa decisão dividida, uma luta muito boa de se ver, inclusive, mas assim, mostrou uma boa atuação. Gostei de ver do que ele é um cara que tem potencial para ir longe aí de repente. E o Armfield também vem de derrota, só que ele tá mais tempo no UFC e tá enfrentando lutadores de maior nível. Então, eu não vi ainda como é que estão as odds dessa luta, mas eu apostaria minhas fichas no Garrett, mais experiente, e me parece ser mais confiável do que o Sidey. E na sequência a gente tem pesos pesados, 2 ranqueados, né? Uma das raras lutas do evento com 2 ranqueados na mesma luta, que é o Romanov contra o Rodrigo Nascimento. Romanov como zebra. Nossa, já existiu um hype em cima do Romanov uma vez, né, Meloto? Muito grande. Eu, inclusive, era um dos caras que tinham comprado esse hype aí. Mas é um lutador de um round só, né? A princípio, os melhores momentos dele geralmente acontecem no primeiro round. Então, eu já não ponho mais minha fé tanto assim nele. Inclusive, nessa luta aí, não confio tanto que ele vai vencer. O Rodrigo Nascimento é um cara... não é também essa Coca-Cola toda,
mas ele é mais durável, ele é mais confiável a longo prazo. Se essa luta passa do primeiro round, eu já começo a olhar o brasileiro como favorito. Qual a próxima luta depois, Meloto, por favor? Depois a gente tem o Jack Shore contra o Youssef Zalal. Aí, ó. Chegou o meu campo minado e o Youssef Zalal. Dessa vez a gente deu spoiler de todos os palpites do campo minado, hein? Todo mundo vai de Youssef Zalal aqui, eu não é, Barbie? Uai, com certeza, Youssef Zalal, o meu garoto, mas eu já vou dizer aqui que essa pra mim é a luta principal. Essa é a melhor luta da noite, é a luta que eu mais estou antecipando. Jack Shore, cara, o Jack Shore é bom demais. E ele tá numa categoria que a galera faz bullying com ele só tá enfrentando cara grande, sabe? E é engraçado, porque ele é tão bom quanto ele é pouco atlético. Ele é daquele cara que treinou a vida toda, aí subitamente pega um cara que é 2 vezes mais rápido que ele, aí não importa a diferença técnica, cara. Eu acho que essa luta vai ser bonita de se ver. São 2 caras muito bons em todos os quesitos do MMA. Vai ser legal. E na sequência, Meloto, o Charles Jourdain contra o Vitor Henry, a gente tem uma luta aí que tá praticamente empatado nas casas de apostas, né? Qual que é o palpite para vocês dois dessa luta? Bom, o meu seria no Charles Jourdain, porque é um cara que me chama mais atenção, gosto mais do estilo dele, tem mais poder de nocaute. Embora a fase dele realmente não é tão boa, né? Ele vem de 2 derrotas, se perde essa aí, tem até risco de demissão, mas, ao meu ver, é o lutador mais excitante aqui. Ele tinha potencial para ir mais longe da onde ele está. Eu acho que é um lutador que empolga mais. Eu acho que o Charles Jourdain é visivelmente o mais talentoso entre os dois. Eu acho que esse casamento aqui, estilisticamente, faz muito bem para o Charles Jourdain, sabe? É um cara é um trocador, um cara de boas combinações e volume. Eu tô falando aqui do Vitor Henry. E eu acho que esse tipo de lutador casa muito bem. Eu acho que vai ser uma performance, uma luta bacana de se assistir e uma boa performance para o Jourdain. Eu tô bem animado para essa luta também. Na próxima, mais uma luta com 2 ranqueados, no caso do ranqueadas, peso mosca feminino, a Ariane Lipski, a Ariane da Silva, na verdade, né? Meu coração bate mais forte, contra Jasmine Jasudavicius e a brasileira levemente zebra, né? Vocês concordam? Eu concordo, eu acho que a brasileira conseguiu uma vitória muito, muito importante, muito surpreendente da forma que foi contra a Casey O'Neill. Mas eu não. Será que ela não estava de aniversário naquele dia, cara? Porque, não sei, eu acho que ela foi muito boa, além de como estava sendo antes, muito mais do que estava sendo antes. E a Jasmine já venceu a Miranda Maverick no grappling, vem de 2 vitórias, perdeu para Tracy Cortez, perdeu para lutadoras boas, realmente. Então, eu não sei se talvez é um passo maior do que a perna para a Ariane nessa luta aí. A Jasmine, eu acho que ganha usando o grappling. Eu vou dizer que eu acho que a Ariane é muito boa e eu acho que ela se desenvolveu muito nos últimos tempos, mas eu também acho que esse é um jogo terrível para ela. Eu acho que é abominável esse jogo e eu realmente vejo a Jasmine levando vantagem aqui. Boas quedas, bom controle de solo. Eu acho que vai realmente anular a Ariane. E, Barbie, fechando aí o card preliminar, tem o Eman Zahabi contra o Pedrinho Munhoz. Também uma luta equilibrada. Qual que seria o teu palpite aí, capitão? Deixa eu até pegar os palpites aqui que eu já fiz para o palpitão da vez para lembrar. Mas o meu palpite foi no Pedro Munhoz por decisão. Eu acho que o Eman é o cara que está rendendo mais do que ele deveria. E isso aqui é um elogio. Porque o cara tá há muito tempo dentro do UFC e a gente sempre teve a impressão que ele nunca sairia ali daquele meio de tabela, meio para baixo de tabela. Subitamente ele conseguiu umas vitórias que ninguém tava esperando e tá aí pegando o Pedrinho, que é definitivamente o melhor oponente que ele já enfrentou. Mas, cara, o Pedrinho pode estar aí no fim de carreira, assim, já um cara mais velho, mas ele tem um jogo extremamente sólido, é um cara com um queixo muito bom, é um cara com muitas habilidades e eu acho que dessa aí o Zahabi não passa, não. Tá aí o palpite do Capita. Meloto, só confirma de novo que horas começa o evento no sábado? Às 18 horas. Às 18 horas. Então é isso aí, card preliminar, começando às 18 neste sábado. E vamos para ele, o Campo Minado. Campo Minado. Bom, começando pelo recap, o que aconteceu no Campo Minado do UFC 208, do evento passado. Eu, Rampazzo, fui de Farid Bacharach vencendo o Vitor Hugo e deu check. Meloto foi de Geoffrey Neal vencendo o Rafael dos Anjos
e deu check. E o Barbie foi de Magomed Ankalaev, vencendo Alexander Rakit, check também. Quem, né? O Brutamonte, que fez uma triplazinha aí com os nossos palpitinhos, se deu bem. E neste evento, Moreno versus Albazi, Barbie, qual que é o teu... Eu já falei durante o fazimento da nossa edição aqui, eu fui dizendo quais eram, mas vamos repetir, vamos confirmar. Qual que é o teu palpite nesse campo minado, capitão? Meu palpite está indo no Marc-André Barriot vencendo Dustin Stoltzfus, e eu só queria constar aqui que eu não acho essa a luta mais garantida do planeta, mas eu acho que isso só mostra o tanto que esse evento tá complicado, bicho. E o teu, Meloto? O meu é no Mike Malot vencendo o Travis Giles. E eu tô indo, como acabamos de falar, no Youssef Zalal, vencendo o Jack Shore. Lutaça. Confira nos stories, se não deu tempo de anotar, lá no Instagram, @3tapinhas. A gente sobe toda quinta-feira a listinha de quais são os nossos palpites do campo minado, para você que gosta de brincar de 2, 3, 4 reais ali, dinheiro de pinga nas apostas, pelo amor de Deus. Por favor. Meloto, bora pro baú do Meloto, por favor. Bom, o baú do Meloto de hoje vai falar sobre todos os Fight Nights, fazendo uma comparação aqui, todos os Fight Nights que aconteceram no Canadá. Essa edição, para quem não sabe, vai acontecer lá. Então eu fiz aqui um compilado desses eventos que rolaram lá para a gente poder comparar a luta principal, pelo menos, para ver qual foi a melhor e se esse evento de agora tá no tamanho de um evento que tem que acontecer no Canadá, tá? Só Fight Night, não entra pay-per-view nessa lista. O primeiro começou há 10 anos atrás, que foi o The Ultimate Fighter Nations Finale, que era o TUF Austrália versus Canadá. A luta principal foi entre o Michael Bisping e o Tim Kennedy. O Tim Kennedy venceu o Bisping em uma decisão dos juízes. Aquele TUF lá teve 2 categorias, o Elias Teodoro foi um dos vencedores no peso médio e o Chad Laprise foi o vencedor no peso meio médio. O segundo evento que rolou lá, Fight Night, em 2014 ainda, McDonald versus Safadini, o Rory McDonald vencendo Tarek Safadini por nocaute. Essa foi a luta principal. Depois a gente teve o UFC Fight Night Holloway versus Oliveira, Charles do Bronx fazendo a luta principal contra o Max Holloway, onde o Holloway ganhou em um nocaute técnico. O Charles teve uma lesão naquela luta e aí não teve jeito, o Holloway venceu. Depois a gente teve o quarto evento, o quarto Fight Night, em 2016, tá? McDonald versus Stephen Thompson. Olha o lutador da casa aí perdendo, sendo derrotado diante do seu público. Stephen Thompson venceu o Rory numa decisão unânime dos juízes. Depois a gente teve o UFC Fight Night Vancouver, luta principal Demian Maia contra Carlos Condit. Essa luta aí muita gente se impressionou com o Demian, hein? Vencendo o Carlos Condit, tirando pra nada na luta principal, numa finalização, no mata-leão. Uma vitória que colocou o Demian aí perto do cinturão, né? Não chegou a conquistar, mas quase chegou lá. Depois, a gente teve em 2017 o UFC Fight Night Lewis versus Brownie, Derrick Lewis, que tá no evento de hoje, hein? Lá em 2016 já estava fazendo luta principal no Canadá. Venceu o Travis Brownie por nocaute. Uma luta rápida aí, onde ele venceu o Brownie. Depois, em 2017 ainda, o UFC Lawler versus dos Anjos. Rafael dos Anjos vencendo o ex-campeão, né, o também ex-campeão, Rob Lawler, em uma decisão unânime dos juízes. Depois, a gente teve em 2018 o UFC Calgary, Álvares versus Poirier 2, uma revanche, que a primeira luta tinha sido no contest, Dustin Poirier vencendo por nocaute o Ed Álvares. Depois a gente teve, em 2018, o UFC Volkan versus Smith, né, o Anthony Smith contra o Volkan Ozdemir. O Smith finalizou o Volkan Ozdemir e garantiu aí, chegou perto, né, de uma disputa de cinturão com essa vitória. Em 2019, o penúltimo evento da lista, a gente teve o UFC Fight Night Iaquinta versus Cowboy, né, que era o Al Iaquinta contra o Donald Cerrone, onde o Cerrone venceu o Iaquinta numa decisão unânime dos juízes. E o último Fight Night que ocorreu lá, faz tempo, hein? 2019 também, o UFC em Vancouver, Cowboy também contra o Justin Gaethje, onde o Justin Gaethje nocauteou o Donald Cerrone na luta principal. Esses, então, foram os Fight Nights que ocorreram na história do UFC. Agora a gente vai para o 12º, né? E aí fica a pergunta, está à altura do que o UFC vem fazendo ao longo da sua história? Está à altura, na sua opinião?
Cara, eu acho que está à altura, sim, né? Pelo conjunto da obra, a gente tem um Common Event também muito legal, muito bacana. Eu acho que está, cara. É uma luta entre dois top contenders, né? O Moreno contra o Albazi, quem vencer disputa do cinturão. A gente pode ter a luta da Rose também, que está no mesmo patamar. Então, acho que está à altura, sim. Excelente baú, excelente recap de tudo que aconteceu aí. Cara, que incrível, muito, muito divertido mesmo. Chegamos ao final dessa edição. O teu tapinha de despedida está na ponta da língua aí? Está sim, o meu tapa vai ser na cara. Aqui tem coragem. Na cara do UFC, pela forma como tem tratado o Diego Lopes. Depois desse evento aí do UFC 308, onde o Diego foi, bateu o peso lá, viajou, estava à disposição para substituir o Topuria ou o Holloway. E depois da luta, o UFC fez uma enquete, né, no seu perfil oficial, tanto brasileiro, americano, enfim, até no brasileiro, hein? E fez uma enquete perguntando a seguinte coisa: quem é o próximo adversário do Topuria? Quem tem que ser o próximo? A letra A, Islam Makhachev. A letra B, Alexander Volkanovski. A letra C, Conor McGregor. E a letra D, outro nome. Ou seja, não colocaram o Diego Lopes na lista, colocaram o Islam Makhachev acima, Conor McGregor, uma luta que não faz sentido algum nesse momento, né? Então, eu não entendi isso, e o tapa na cara vai do UFC por desprestigiar o Diego Lopes, ele que inclusive comentou nessa postagem, dizendo o seguinte: e aí, eu sou um jogador de futebol? O que está acontecendo? Então, esse é meu tapa na cara do UFC. Cara, excelente tapa, vamos combinar, né? Leva um cara como lutador substituto e não fazem uma enquete no perfil oficial e não incluem o nome dele, é inacreditável isso, né, Barbie? É inacreditável, bicho. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra quando tava o Makhachev contra o Charles, casado, e aí tinha um substituto, eu acho que era o Gamrot. Meloto, me corrige aqui se eu estiver errado, mas eu acho que era o Gamrot. Exato, era o Ganro. Aí chamaram o Volkanovski. Pois é, exato. Tipo assim, caiu a luta e ao invés de eles colocarem o cara que eles chamaram para ser substituto, eles chamaram um outro cara, bicho. Isso é absurdo, é uma falta de respeito fora do planeta, cara. Eu acho que assim, por todo o histórico, né, por tudo que o Volka fez na categoria, ele ter agora uma revanche imediata para ele, né, porque já não foi imediata porque o Max Holloway lutou contra o Topuria. Não, acho que ninguém aqui achou isso um absurdo. O Volkanovski ter subido ali no octagon logo depois para promover essa revanche e tudo. Não sei se isso é um absurdo. O absurdo é incluir o nome na enquetezinha ali num post de rede social do perfil oficial do UFC de um lutador que estava como lutador substituto. Isso é um absurdo. Ô Barbie, qual que é o teu espinho? Espinho. Olha o louco aqui. Vamos recomeçar o podcast inteiro? Qual que é o teu espinho na garganta, ô Barbie, por favor? O meu espinho na garganta vai nas costas. Cavaletes, Montes, vocês aguentam mais 1h30 de podcast? Vambora? Barbie, por favor, o teu tapinha de despedida, a gente precisa dormir. Cara, meu tapinha nas costas do Topuria, porque, cara, que lutador incrível, e é tão legal ver essa ascensão dele, é tão legal ver os desenvolvimentos que ele está trazendo, e eu acho que o mais interessante aqui é como que ele ainda é essencialmente um lutador falho, sabe? Ele não entra nas lutas e domina de ponta a ponta de uma forma que você pensa, é impossível vencer esse cara, mas você acaba ficando com a sensação que é impossível vencer esse cara, porque ele tá pegando os melhores lutadores que ele poderia pegar, e ainda assim ele tá vencendo de uma forma que você pensa, bicho, não tem como, sabe? E é muito legal, porque ele ainda tem essas falhas no jogo que você vê que o Holloway e o Volkanovski tinham formas ali de explorar. Mas o desenvolvimento dele, o equilíbrio dele, a forma que ele vai cortando espaço aos poucos, a forma que ele trabalha aos poucos as fintas, é interessante, porque eu vi muita gente falando, eu tava com a sensação que o Holloway ia começar a dominar. E eu acho muito doido essa visão, porque eu achei que o Holloway começou muito bem, mas ele estava sendo progressivamente mais atingido por golpes potentes. Ele estava acertando também? Tava, né? Mas só que você tá lidando com um cara com um poder de nocaute daqueles. Se você tá sendo progressivamente mais atingido, isso que é receita para o desastre. E as lutas do Topuria
As últimas duas foram exatamente isso, né? Os caras estavam melhores lutadores do mundo, né? A gente tá falando de Volkanovski e Holloway. Eles estavam indo bem contra ele até o momento que eles não estavam mais. E aí ele foi lá e definiu. Muita gente ainda pensa que isso se deve só a poder de nocaute, mas, cara, eu acho que tecnicamente falando, ele não deve nada para nenhum desses dois. Só que ele tem uma abordagem muito diferente. E o fato dele ter o poder de nocaute absurdo faz com que a abordagem dele seja uma coisa mais decisiva. Quando ele começa a levar vantagem na luta, uma vantagem séria, ele mata a parada. É por isso que a gente não vê ele dominando, porque ele não precisa. Ele vai lá, ó, comecei a acertar mais, pá, luta definida. Que lutador, cara, eu acho que a gente tá realmente vendo um cara além do especial aqui. Eu só queria que ele não tivesse o personagem mais chato do planeta. Bom, o meu tapinha de despedida vai na cara de Alex Poitin. Aqui tem coragem. Pela forma como ele De respondeu. novo! De novo! É o recordista mundial de tapas na cara do Rampar. Vamos lá. O meu tapinha de despedida vai na cara do Alex Poitin pela forma como ele se referiu, como ele respondeu o Vini num vídeo que viralizou no meio interninho aí do MMA na semana passada. E esse tapa na cara do Poitin, ele é um pouco injusto. E eu vou explicar, vocês vão entender ao final da minha explicação. Primeiro eu quero só contextualizar, né? Tava tendo uma entrevista ali com o Rafa do MMA hoje, o Vini do Diretaço e o Alex Poitin. E em dado momento o Poitin se refere e dá umas respostas ao Vini, que eu vou abrir aspas para não parecer ou para não soar que eu estou inventando ou aumentando alguma coisa aqui. Literalmente, abre aspas. É que vocês não entendem muito de luta. Ele falando isso pro Vini. Para vocês é um pouco difícil, tem que estar lá dentro. De novo, terceira vez. Para quem não entende de luta, e depois ele termina, as pessoas não entendem muito e aí fala essas coisas. Esse tipo de declaração que o Poitin deu pro Vini, assim, o Poitin se sentir empoderado, sentir autorizado a dizer uma coisa dessa por um produtor de conteúdo como o Vini é muito triste. E esse tipo de coisa, de declaração, é resultado de dois fatores. De um lado, uma arrogância e uma profunda ignorância por parte dos atletas e das academias e dos treinadores, de que acham que pode tudo, de que acham que a banda toca desse jeito, ninguém pode falar mal de mim, ninguém fala nada, a última palavra é sempre a minha, só quem entende sou eu. Então parte do lugar de uma profunda arrogância dos atletas, somado mais, plus, né, a uma imprensa fraca, a uma mídia covarde, a uma mídia amadora e por vezes corrompida. Então, você tem, de um lado, uma imprensa muito enfraquecida, muito amadora ainda, muito incipiente, e de outro lado, treinadores e lutadores com rei na barriga que acham que pode tudo. O resultado é esse tipo de declaração deprimente que o Poitin disse para o Vini. Como se precisava... Eu não vou ser indelicado aqui citar o Dudu Dantas, né? Como se precisasse lutar para poder comentar. Né? Daria para fazer uma lista aqui. Você tem aqui o Capitão Carisma, é prova disso. Alguém conhece de luta nos meandros, nos detalhes. Capaz de fazer uma análise brilhante, perfeita de tudo, sem ter sido um lutador. O próprio Vini é prova disso. Faz ótimas análises, ótimas resenhas no canal dele. Se o Poitin seguisse o Vini, saberia que ele entende de luta? Claro que entende. O tempo todo trazendo scouts dos lutadores, das lutas, se pautando muito em números. É um cara muito apegado às análises frias dos números. E a partir daí traz um racional, né, uma produção de conteúdo muito legal que o Diretaço faz. Não merecia ouvir isso do Poitin.
Por que eu falei que o meu tapa era um pouco injusto na cara do Poatan? Porque, cara, no fundo, o Poatan também é um pouco vítima disso. Não é... Tô com raiva do Poatan porque ele falou isso. Ele é vítima desse sistema, dessa relação totalmente corrompida. De um monte de produtor de conteúdo, de jornalista de canal que só fica batendo continência para lutador, porque morre de medo, porque se fala mal de lutador não vai ganhar entrevista. É um cachorro correndo atrás do próprio rabo. É um círculo que não se fecha. É muito triste isso. Mas a gente quer acreditar que com esse tipo de trauma, isso teve um trauminha, né? Isso repercutiu, aí as pessoas começam a falar, aí um discorda, aí o outro concorda, aí o outro fala. É assim, eu quero acreditar que com isso a gente vai aos poucos conseguindo uma independência na comunicação do MMA e construindo também aos poucos uma maturidade na cabeça dos atletas e das academias de que as críticas são bem-vindas. E quando são mal-vindas, ninguém gosta de ser criticado, vamos falar a verdade. Aceita mesmo assim, faz parte. Tem que acontecer, né? As críticas, de algum lugar ela vai te tirar, de alguma inércia ela vai te tirar. É isso. Esse é o meu convite. Então, assim, eu até retiro um pouco o tapa na cara do Poatan para um abraço. Poatan, dá um abraço aqui, começa a aceitar as críticas, cara. É isso. Até quinta-feira que vem. Presta, filhas.